Bom dia, bom dia! Mais um programa Vem Comigo no Ar aqui na TVE 58.1, a TV dos Campos Gerais. E hoje estou com um convidado todo especial. Mês de outubro a gente vai comemorar o mês todo do Dia dos Professores. E ele que é um grande exemplo, viu? A gente vai representar todos os professores da nossa cidade hoje, que é o João, professor acadêmico de jornalismo e um bate-papo muito legal, muito interessante sobre mídias digitais, marketing digital. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, Fran. É um prazer estar aqui com você e uma honra representar todos os professores aí da cidade. Eu que te acompanho nas redes sociais, João, eu vejo que teve um feedback, até você foi chamado, você fez o TFPR, não sei se na tua época já era o TF ou era Cefet ainda, mas isso é legal, né? Você foi chamado pelos seus professores para hoje você falar algo, você sendo professor. Como é que é para você olhar assim, um menino que é extremamente dedicado, a gente tem um conhecimento, uma inteligência enorme para quem cursava administração. No último ano começou jornalismo também, se formou em administração, já cursando jornalismo, isso não é para qualquer um, não. Tem que ter uma boa cabeça e querer algo, né? Quando a gente quer algo, a gente consegue, não é verdade, João? Exato. Foi muito legal essa experiência, porque o meu foi o primeiro ano de UTFPR. Então, no meu primeiro ano aí de ensino médio, na época técnico, foi o TFPR, transformou-se em UTFPR. E aí era um evento de um projeto que eles procuram desenvolver protagonismo na instituição. E aí eles pensaram em egressos, então pessoas que se formaram pela UTF, né? E que eles entendiam que eram protagonistas na sociedade. Para minha surpresa, depois de acho que 10 anos, mais ou menos, aí, me ligaram perguntando se eu estaria disponível para conversar com a galera, para falar como a formação na UTF me fez mais protagonista aí na minha vida, na sociedade. Foi uma experiência incrível, assim. É uma honra para mim poder retribuir uma instituição que fez tanto pela minha formação, né? Sim, e é considerado uma das melhores do Brasil, né? A UTFPR hoje. E, João, quero que você fale também como que é o João hoje professor. Você não tem muita diferença de idade, tem às vezes alunos bem mais velhos que você. Como é que é você conseguir o respeito de uma sala de aula, sendo tão jovem, conseguir chegar lá e impor? Porque às vezes pode considerar aquela, o João é novinho, eu vou brincar, fazer. Como é que é você colocar a sua postura como um jovem professor numa sala de aula? Sabe que a minha mãe, ela brinca que ela não queria ser minha aluna, porque ela fala que eu falo um pouco muito sério, muito bravo às vezes. Mas eu acredito que não, assim, eu sou muito próximo dos meus alunos, sou muito amigo dos meus alunos. Eu tenho algo comigo, Fran, que a gente precisa construir juntos. Então eu não chego e despejo conteúdo na sala de aula. Eu entendo que um conteúdo, para que ele seja aprendido de fato, ele precisa ser construído por alunos e professores. Então, eu trago os meus alunos para participarem desse processo. E aí, a partir do momento que eles se sentem participantes do processo de aprendizagem deles, deixa de ter aquela coisa, o professor falou, não vou dar atenção. Ou, vou ficar mexendo no meu celular. Não, porque se ele não faz a parte dele, automaticamente ele não tem um aprendizado efetivo. Contextualizo muito sobre mercado de trabalho, falando que a realidade, na real, porque se a gente não tiver uma boa formação, não seremos profissionais empregáveis no futuro. Então, e assim, o básico, o material didático, o professor vai te dar. Mas muito mais a tua formação depende de você do que do teu professor. Sim. Então eu procuro desenvolver isso nos meus alunos de maneira que essa diferença de idade ela acaba não existindo. Então a gente consegue ter uma separação muito bacana assim, entre aluno e professor no que diz respeito realmente ao respeito, a essa hierarquia que existe, mas trazendo os alunos para esse processo de construção também, o que eu acho que é uma resposta à educação moderna. A nova geração dos professores, a gente pode falar que tem hoje esse pensamento, não é, João? Trazer junto porque sozinho a gente não consegue fazer nada, é tudo em grupo, em parceria, juntos somos mais, não é verdade? E hoje você trabalha como professor, também faz consultoria de marketing, é isso, João? Isso, eu sou professor, eu sou empreendedor também e trabalho com consultoria de marketing, além de estar concluindo aí jornalismo. A minha especialidade é marketing, então acabei me enveredando por esse caminho de consultoria na área. E hoje o marketing a gente pode falar que é algo que todo mundo fala, mas às vezes muitas pessoas têm pouco conhecimento do que é o marketing em si. Eu quero que você fale, João, para as pessoas que estão ali conhecendo você, estão assistindo a gente, fala o que é o marketing realmente para as pessoas. Vamos falar o que é o marketing digital, vamos também falar o marketing televisivo, de rádio, vamos falar um pouquinho de todos. Exato. Quando a gente fala em marketing, a maioria das pessoas pensa em arte no Photoshop e no Corel.
Sim. Né? E é um senso comum que acontece e que é normal e que, ok, as pessoas não estudam para saber o que é o marketing efetivamente. Então, o marketing é toda uma ciência que ela é pensada para venda. Então, absolutamente tudo que fizer com que o teu produto, com que o teu serviço ele seja mais vendável, ele envolve marketing. E aí eu preciso entender que existem duas vertentes do marketing. O marketing on e o marketing offline. Porque aí também, atualmente, quando eu falo em marketing, a maioria das pessoas acaba pensando que eu estou falando só de internet, só de mídia social. Sim. Quando não, né? Existe, inclusive, toda uma relação que acontece entre os marketings on e offline. Então, basicamente, para que seja mais entendível aí para a galera que está lá em casa e conseguir entender melhor. Então, o marketing online, como o nome diz, ele se dedica a pensar em estratégias voltadas para a internet, para o ambiente online, né? E o marketing offline, ele diz respeito a tudo que acontece fora da internet. Então vamos pensar assim, o atendimento numa loja, ele diz respeito a marketing. A forma como os produtos estão disponibilizados numa loja diz respeito a marketing. As cores que são usadas, vitrines, enfim, toda a estratégia pensada para que o produto seja mais vendável envolve o marketing. Então, vocês podem saber, gente, que o marketing, ele é a sua empresa também. Por isso que grandes empresas multinacionais têm a área específica somente do marketing para fazer com que tenham mais vendas, consegue fazer com que cresça. Então, é um grande, podemos dizer assim, é uma área muito grande hoje dentro de qualquer empresa e também não só nas grandes, nas pequenas empresas também. Hoje é necessário, gente, não é nada de vaidade, não é nada de ego do empresário. Tem que ter o marketing, porque a gente trabalha e cores, João, quando eu fiz a minha pós, eu não tinha aquela noção do que era cor. Né? E a gente começa a ter uma visão totalmente diferente. Quando você passa na frente de uma loja e vê o amarelo, e vê o laranja, e vê o vermelho, a gente sabe o que é aquela jogada. E a gente sabe que é extraordinário o que cada um faz para a gente conseguir. E no mundo tão competitivo hoje, nós precisamos ter algo que faça a diferença. E como o marketing é o que faz toda a diferença. Sim, eu brinco que os meus alunos parece que durante as aulas assim, de marketing, quando eu ministro para eles, vai caindo vendas dos olhos, assim, Sim. porque a gente vai percebendo o quanto nós somos influenciáveis, Sim. né? Então, a gente não compra porque quer, na maioria das vezes, nós compramos porque somos influenciados aí por um processo. E o marketing, ele é tão grande que, além desse marketing on e offline, eu tenho um marketing que ele se dedica a vender a empresa para o próprio funcionário. Eu estou falando do endomarketing. Então, é muito complexo e, além de tudo isso, Fran, essas áreas precisam se conversar. Sim. Porque o que a gente vê às vezes, uma empresa ela tem um posicionamento online, então eu vou conversar chamo no inbox no Facebook lá, e aí eu vou conversar com a empresa, e ela tem uma linguagem super descolada, super atenciosa e tal. Eu chego na loja física para comprar, eu encontro um vendedor carrancudo, debruçado no balcão, que me atende por obrigação. Então assim, on e offline não estão conversando. E esse é um grande problema, porque às vezes as pessoas pensam em marketing segmentado. E não pode acontecer isso. Existe uma mesma mensagem, óbvio, adequando a linguagem à plataforma, ao público, enfim. Mas existe uma mesma mensagem que a empresa precisa passar. A Fran, quando eu encontro a Fran na rua ou quando eu vejo a Fran na TV, é a mesma Fran. Né? Quando eu converso com você pelo WhatsApp ou pelo Facebook, é a mesma Fran. Então a mesma mensagem que você passa, ela está presente aí em todas as plataformas. E é muito legal porque eu não preciso pensar em marketing só para empresas. Então eu, enquanto profissional, preciso entender que eu sou um produto do mercado. E Sim. a partir do momento que eu entendo isso, eu penso que eu preciso me vender no mercado também. Olha só, gente, dicas aí de marketing para vocês aí com o João. E a gente sabe que muitas coisas podem estar acontecendo se a gente dar aquela melhoradinha no pensamento. Porque também não adianta eu e o João fazer algo extraordinário de mídia, marketing e tal, se chegar lá no ponto final, que é levar até a loja, o seu cliente, e chegar lá o seu vendedor, como o próprio João falou, não ter aquele atendimento, porque eu também falo, João, atendimento é tudo. Produtos a gente tem vários iguais, pode ter aquele excelente marketing, mas chegou lá no produto final, vamos dizer, tem que ter algo que também te faça enriquecer os teus olhos, que é o vendedor, que é a pessoa que está lá representando a empresa para te passar aquele produto, não é verdade? Exato. Eu falo que bom atendimento já não é mais diferencial. Sabe? A nossa concorrência ela tá tão acirrada, é tão mais fácil hoje eu comprar. Eu tenho meu celular na mão, eu consigo comprar. A figura do vendedor ela não é mais necessária.
né? E nesse sentido eu preciso pensar que, já que eu tenho um atendimento, já que eu tenho uma loja física, eu preciso prestar um bom atendimento. Eu presto consultoria e tenho vários amigos que são comerciantes. E eles falam sobre a dificuldade que é para encontrar vendedores. E aí a gente tem uma discrepância aí, porque eu tenho pessoas procurando emprego e do outro lado eu tenho várias vagas que não são preenchidas. Por que essa lacuna? E aí a gente começa a entender a falta de qualificação e a falta de perfil e o entendimento que o vendedor ele precisa realmente vender. Ele está ali para vender, ele está ali para fazer, como você disse, com que os olhos do cliente brilhem, né? Porque se não for assim, eu compro pelo celular. Sim, então a internet. Exato, a gente não fala mais de compra, a gente fala de uma experiência de compra. Porque o marketing ele diz que eu nunca compro um produto ou um serviço. Eu compro a experiência que aquilo traz para mim. Quando eu falo, por exemplo, em McDonald's, automaticamente vem o cheirinho do McDonald's, vem a experiência que você tem quando você vai lá. Quando eu falo em iPhone, quando eu falo em qualquer marca, em qualquer produto que você já tenha tido um contato, nem que seja pela peça publicitária dele na TV, no celular, enfim, remete a uma sensação. E se essa sensação será boa ou não, aí entra o marketing para que a gente consiga fazer essa gestão. E também, João, quero que você fale também, como jornalista, já está se formando, em março já é a formatura do João. Hoje as pessoas falam assim, mas eu vou só investir no marketing digital, porque é a minha febre e tal. Nós, como os da mídia, sabemos que isso, às vezes pode ser algo muito passageiro, como pode ser algo eterno. Mas a televisão, o rádio, que é a comunicação mais antiga que tem no mundo, não é verdade? Atinge os lugares mais distantes que a internet não tem. Então, às vezes, as pessoas não têm aquele conhecimento, quando fala só em marketing digital, que tem muitas pessoas que ainda não têm internet, não é verdade? Exato. Existe um problema muito grande, Fran. A maioria das pessoas, e aí vamos pensar em empresários, vamos pensar em profissionais liberais, enfim, pessoas que precisam vender o seu trabalho, seja ele por um produto ou por um serviço. Elas não conhecem o seu público. Em várias consultorias que eu chego, várias pessoas que eu converso, amigos, eu pergunto, quem é o teu público? Eu vendo meio que para todo mundo. Opa, meio que para todo mundo, não. Eu preciso ser muito assertivo, porque assim, a forma como eu falo com uma criança de 3 anos e a forma como eu falo com um adulto de 70, elas são diferentes, né? Nesse sentido, eu já tenho uma diferença que eu preciso notar. A forma como eu me comunico com o meu público não pode ser a mesma para todo ele, né? Sim. Então, se eu atinjo faixas etárias diferentes, automaticamente eu preciso me comunicar de maneiras diferentes, né? A calça jeans é a mesma. O apelo de venda para uma criança ou para um adulto são totalmente diferentes. Então, aí eu já tenho um processo de diferenciação que a gente chama, né? E essa é só uma segmentação que eu posso fazer por idade. Posso fazer uma segmentação por cultura. Então, vamos pensar assim, um biquíni. Se eu for vender um biquíni no Brasil ou um biquíni numa comunidade islâmica, o apelo é diferente, porque é visto de maneira diferente culturalmente falando. Sim. Então, eu preciso me atentar a isso. E essa diferença de mídias e veículos, enfim, elas estão totalmente ligadas a isso. Porque, aparentemente, é mais fácil eu fazer uma divulgação, eu fazer uma campanha pela internet. O que as pessoas não entendem é que por trás daquela coisa bonitinha que aparece, tem todo um cálculo matemático, tem toda uma estatística, tem toda uma estratégia. Então não é só eu colocar um post no Facebook ou no Instagram que ele vai me trazer resultados, né? Então esse cuidado eu preciso ter. E aí pensando em onde está o meu público, eu preciso entender, o meu público está na internet ou não? Eu orientei um trabalho de alguns alunos meus no semestre passado, e aí o desafio que eu lancei para eles na aula era o seguinte: eles tinham que pensar num negócio inovador para a cidade. Qual era o negócio deles? Eles estão montando, inclusive, uma escola pensada para idosos. E aí essa escola é para ensinar tecnologia para idosos. E assim, eu dentro das minhas consultorias e do meu perfil de marketing, eu sou muito contra campanhas sujas, no que diz respeito à poluição. Então, nem sempre flyer é uma estratégia legal, folder, adesivo, outdoor, enfim. Precisa ser muito bem estudado, porque gera lixo, né? Sim. Aí eles, professor, então a gente vai fazer um post no Facebook. Eu falei, viu? O teu público quer aprender a usar Facebook. Sim. E aí, como é que você vai divulgar para o seu público no Facebook? Não. Você vai para a TV, você vai para a rádio,
Você vai divulgar a tua escola enquanto estão falando o obituário de manhã. Porque a galera um pouco mais velha gosta de ouvir rádio pela manhã e é isso que acontece e tal. Clareou para eles, assim. Então, Fran, é muito de você entender onde está o teu público. A gente fala de uma sociedade muito tecnológica, né? As estatísticas mostram que a maioria da população, passou dos 50%, tem acesso à internet. Mas vamos ser bem sinceros, aqui na cidade, aonde pega bem o sinal 4G? E eu estou falando de uma cidade que é grande, que é Ponta Grossa. Sim. Agora vamos para o interior. É realidade a internet lá? Existem pequenas comunidades que elas têm um aspecto muito mais rural, em que a maior fonte de informação deles é a missa no domingo. E as pessoas não têm, às vezes, essa noção, na verdade. Exato. Então, assim, existe a mídia certa para a empresa certa, para a estratégia certa. Então, assim, demonizar a televisão, demonizar o rádio, demonizar a revista, é totalmente errado, sabe? É bem senso comum. E, assim, uma sugestão que eu tenho, dentro da tua possibilidade, entenda quem que é o teu público, saiba onde ele está e invista nas mídias onde eles estão. A TV, ela é uma excelente forma de divulgar e de posicionar a tua marca, porque existe um outro ponto também, Fran. Na internet, todo mundo tem voz. E às vezes o que é dito na internet cai um pouco em descrédito, principalmente nesse contexto de fake news que a gente vive. Sim. Então, existem inclusive, estão sendo estudadas formas de validar as coisas que estão na internet. O que aparece em TV, por exemplo, que aparece em rádio, passa por todo um processo antes de entrar aqui. Verdade. Então, assim, até chegar aqui no teu programa, por exemplo, você não traz qualquer pessoa, qualquer informação. No jornal que acontece aqui na televisão, existe todo um processo de apuração. Então, existe, mesmo que inconsciente nas pessoas, o entendimento de que o que está nos veículos oficiais, aí vamos pensar em TV, rádio e revista principalmente, tem um pouco mais de credibilidade na maioria das vezes. É por isso que as empresas elas pensam em estratégias que elas estão povoando as diferentes mídias. Então eu estou na TV, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, no Twitter e no rádio, por aí vai. Isso aí, João. Olha só, gente, que bate-papo. A gente vai ter que marcar uma live, viu? Vamos. É um assunto muito legal e você tem um domínio muito grande, tua inteligência. Isso daí vai levar ainda mais incentivo para as pessoas, viu, João? Quero te agradecer. Sucesso sempre. Obrigado. E tá convidado.